Dito isso, dou sequência ao encontro de presidenciáveis e chamo ao palco o pré-candidato Ciro Gomes. E a todos, boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades gaúchas aqui presentes, na pessoa do governador Sartori, cumprimentar todos do Instituto de Estudos Empresariais e do Fórum da Liberdade, na pessoa do Júlio César, presidente. É uma honra para mim, sabendo quanto diferente eu sou da média da sua turma, ainda assim me convidar para cá. Isto sim é ser verdadeiramente um liberal. Cumprimentar meus companheiros do PDT, Jairo Jorge, nosso candidato a governador, Pompeu de Matos, Gilmar Socella, Edu Oliveira, Cristo Avegular, cumprimentar todo o empresariado brasileiro, gaúcho, de extraordinário valor, na pessoa de um velho amigo, Jorge Gerdau, e os meus ilustres opositores, João Amoedo, Henrique Meirelles, meu estimado amigo, Flávio Rocha, meu estimado amigo, Marina Silva, minha estimada amiga, e Geraldo Alckmin, meu estimado amigo. Não vai ser fácil vencer vocês, não, né? Com o carinho que tenho. Eu estou propondo aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que a gente pare um pouco para pensar. Porque se nós continuarmos, os brasileiros, nos reunindo em auditórios para ouvir aquilo que nos agrada ouvir, acreditem, meus compatriotas, nós não vamos achar o caminho para deslindar o absolutamente grave e complexo momento socioeconômico e político e institucional que a nossa pátria está vivendo. Quem está lhes dizendo isso é um velho militante. Eu somo já 38 anos de vida pública no Brasil. 38. Nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Porém, os tempos andam tão estranhos que eu gosto de me apresentar também com esse atributo. Mas eu não lembro isso por qualquer tipo de autorreferência. Eu lembro isso para dizer de onde vem o meu testemunho, para lhes dizer de novo. Ou o Brasil se reúne com olhares distintos, pensares diferentes, ângulos ideológicos distintos, num amplo, generoso e fraterno debate, ou eu temo muito pela sorte da nossa nação pelos próximos tempos. Sustento isso com alguns números para encaminhar o que é que eu ando propondo que o Brasil deveria discutir para achar solução nesse grande debate que estamos começando e que o Rio Grande, mais uma vez, pioneiramente começa por reunir pessoas diferentes e especialmente num fórum que é conhecido nacionalmente como ser mais dado ao conservadorismo, à direita, etc. Eu tenho muito orgulho de ter sido convidado, não esta vez, mas outras tantas, até porque, para mim, para os trabalhistas, a iniciativa privada já provou sua extraordinária virtude, seu valor indispensável para a promoção do progresso humano. O que nós desconfiamos, do meu ponto de vista, entretanto, é que a iniciativa privada sozinha não é capaz de promover a sofisticação de uma equação de desenvolvimento em um mundo de assimetrias competitivas tão graves, seja na taxa de juros, no domínio tecnológico, na emergência de mega escala que a China, por exemplo, está impondo ao mundo. E isso, então, nos traz a convicção para olhar aqui dentro a questão brasileira. Penso, as coisas estão erradas, profunda e estruturalmente erradas. É vã a ilusão de que isso é culpa do Francisco, da Maria ou do Pedro. Este é um problema estrutural que pode ser observado em alguns números contemporâneos e num rápido circular pela nossa própria história recente. Os números contemporâneos. Nos últimos 12 meses, o Brasil assistiu impotente a 64.700 homicídios acontecerem. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros das periferias do Brasil inteiro. 8% apenas desses homicídios são investigados, a revelar a absoluta impotência do Estado de Direito Democrático de responder à altura o drama de insegurança que a nossa coletividade vem. Só para vocês terem uma ideia, isso não é culpa do Francisco, da Maria, nem do Pedro. O Rio Grande do Sul tem hoje praticamente metade do efetivo policial que tinha quando meu amigo Colares, meu governador, meu colega, tinha. O Colares tinha 30 mil efetivos, o governador Sartori consegue pagar com as dificuldades extraordinárias que se impôs a ele, ao Rio Grande do Sul, desde sempre, do Brito para cá, virando o Piratini numa própria usina de destruição de lideranças, a partir de um acordo, na minha opinião, errado no endividamento, na consolidação do endividamento do Rio Grande do Sul, tem hoje 16 mil brigadianos.
Isso é só para dar um exemplo muito prático, imediatamente consultante da vida real de todos vocês, porque por maioria estão aqui. O Brasil, em janeiro desse ano, assistiu pela primeira vez passar a maioria a população economicamente ativa na informalidade em relação à população economicamente ativa na formalidade. Ou seja, 34 milhões e 700 mil brasileiros estão hoje na informalidade contra 32 milhões e 700 mil que estão na formalidade. Pergunta simples, derivada disso. Qual é o sistema previdenciário que, tendo por lógica a repartição, se sustenta com metade do povo trabalhador na informalidade? Qual é o sistema tributário que vai funcionar de forma equânime, com justa razão a queixa da maioria de vocês, se metade da população estão na informalidade? Como ganhar produtividade se metade da economia estão na informalidade? O Brasil, e tem nesse momento, escutem bem, são números, 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no Serasa e no SPC. 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Consideramos cada um deles culpado dessa situação de não dar conta de pagar dívidas, como se não fosse isso consequência de um grande quadro estruturalmente equivocado com que o Brasil administra sua política monetária ancestralmente, sem querer criticar fulano, beltrano ou cicrano, até porque, já disse, parte deles importantes são meus queridos amigos, né, e eu estive ajudando tanto no plano real, quanto no período do primeiro momento do governo Lula, e de ambos me afastei quando as contradições começaram a acontecer. O Brasil está errado. Em 1980, o Brasil tinha um produto industrial equivalente a 30% do nosso PIB. E em termos absolutos, ele era a soma do produto industrial da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, da Coreia do Sul, e ainda sobrava alguma coisa. Hoje, meus compatriotas, isso é um número. A indústria de transformação no Brasil está reduzida a ridículos 11% do PIB. E a China nos passou por 6,5 vezes a produção industrial brasileira. Não é possível que se sustente, ainda que uma estrutura como essa está boa, está correta. E isso eu estou falando dos anos 80 para cá, para me livrar deste vil e pusilânime debate que quer nos dividir entre coxinhas e mortadelas, como se o Brasil, complexo e maravilhoso, difícil como é, coubesse nessa miudice, muito conveniente aos capitães dos coxinhas e aos capitães dos mortadelas. Isto, então, nos traz concretamente ao desafio contemporâneo. São 3 partidas e 3 objetivos de fundo. Entendendo que há 2 agendas no Brasil. Esse debate aqui foi muito aclarado para mostrar isso. Por cada renda média superior que nós temos, a agenda acaba tomando uma notoriedade que desconsidera as emergências populares e a sua centralidade. E aqui começa a grande disfuncionalidade entre o mundo da representação brasileira e o nosso povo, a nossa nação. Na emergência do povo, os grandes dramas são saúde, emprego, segurança e corrupção. Nem sequer tantas e tão graves são as urgências do nosso povo, a educação, que é a única que vai nos emancipar, está elencada nas suas angústias existenciais dramáticas. Mas há uma agenda para a qual nós temos descuidado no debate, e aqui há uma certa apologia da ignorância, ou no império da frase feita, ou nas simplificações grosseiras com que nós nos desvencilhamos de problemas que são complexos, difíceis, mundialmente mal resolvidos, e nós no Brasil estamos resolvendo a golpe de frase feita com uma segurança, especialmente entre certos jovens, que me assusta, porque a dúvida é mãe da ciência. Nós precisamos refletir um pouco para além dessas premissas fáceis de decorar e de repetir, mas que não guardam coerência com a observação empírica da realidade. Vamos lá. 3 tarefas de fundo. O Brasil não cresce porque está ancorado em mínimos, ridículos níveis de formação bruta de capital doméstico. É uma coisa estranha de falar? É assim, o que é que sobra para os não economistas? O que é que sobra entre o que nós produzimos e o que nós consumimos? No Brasil, no melhor momento, chegamos a 17% do PIB. Isto não sustenta desenvolvimento. Isso hoje está em 14%, 15% do PIB. E o nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista do acaso, das forças da gravidade, dos mitos políticos e ideológicos. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. E o Brasil tem que equacionar isso de uma forma sistemática, porque é fácil de falar e intrincada a tarefa política de resolver. Segundo, o Brasil ainda está na perplexidade que o colapso da União Soviética e a crise de 2008 já recomendam um mínimo de prudência e cautela. A virtude, já dizia São Tomás de Aquino, está no meio. Vamos observar empiricamente a história da humanidade, qual foi a nação do planeta Terra
que conseguiu protagonismo econômico, que sustentou desenvolvimento, que tem relevância na centralidade do Concerto das Nações, por intermédio do laissez-faire, do espontaneísmo individualista isolado das forças de mercado. Lembro sempre, para nós trabalhistas, as forças da iniciativa privada são a energia essencial. Elas são absolutamente indispensáveis, já se provaram ferramentas essenciais ao progresso humano. Mas qual foi a nação do mundo, na história ou na geografia contemporânea, que conseguiu ascender a plataforma civilizatória de êxito sem uma convergência mista entre um Estado empoderado, sadio, controlado socialmente, e um empresariado convergente com a estratégia consensada, ou pelo menos hegemonizada, este sim um conceito gramsciano, não é, de qual é o rumo do país. A América do Norte, neste momento, está desenvolvendo a vacina da dengue, por encomenda estipendiada pelo exército norte-americano. Imediatamente pagos esses 2 bilhões de dólares pelo exército americano, a extensão natural desse domínio tecnológico pago pelo Estado será para a indústria farmacêutica privada, que vai vender para o Brasil. E isso vai encorpar no nosso passivo externo líquido, que está ficando simplesmente infinanciável. E terceira grande questão, para além de formação bruta de capital, uma convergência estratégica entre governo e empresariado, uma economia mista, com tarefas muito claramente definidas, naquilo que se convenciona chamar projeto nacional de desenvolvimento, com objetivos estratégicos, com meta, prazo, avaliação, sistematização, controle, quem faz o quê. E aqui pouco importa, a lei que deveria privilegiar essa estratégia devia ser a lei do menor esforço. Quem é capaz melhor de fazer, com mais eficiência, com menor custo, que faça. Já disse o Deng Xiaoping, ao inaugurar este furacão chinês, que, retórica à parte, de ter um partido comunista único, etc., etc., disse o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, simplificando numa frase uma perplexidade que nós brasileiros estamos incapazes de ajuizar com a nossa própria inteligência. Modernamente, se a China saiu do nada de 1/6 da produção industrial brasileira e virou a segunda economia industrial do mundo, aí tem um exemplo. Eu não quero o transplante institucional não existe. O que eu quero é paradigma de economia política. Quem funciona? Qual é o paradigma de economia política que funciona? Qual foi a ferramentaria que o pátria do capitalismo germinou para tirar a América da gravíssima crise de 2008? Até Nova Língua criaram. Chamaram de pré-privatização, a estatização do setor de seguros. Por quê? Porque fizeram o que era necessário fazer, à luz da realidade circunstancial daquele momento, sem nenhum compromisso ou obrigação com interdições ideológicas que, no fundo, são basicamente burrice, se me desculpam a expressão mais calorosa. E, por fim, investimento em gente. Como é que o Brasil quer se desenvolver se o Brasil tem hoje metade das matrículas que os colombianos dão aos seus jovens de 18 a 25 anos? E se nós achamos um caminho absolutamente único na história da humanidade, que tem um problema dramático de como equacionar déficit fiscal no mundo inteiro, eu estou recomendando por aí afora de onde eu ando, nas universidades de Pequim ou nos Estados Unidos, que eles liguem para o Temer. Porque o déficit público se resolve com muita facilidade, faz uma lei. E é o que o Brasil fez. Nós temos agora 20 anos de congelamento de gasto corrente, sendo que o gasto corrente no Brasil, números, se a gente gosta deles ou não, e eu detesto, pouco me importa. 51,7% do orçamento executado do ano passado, gasto corrente, 51,7%, juros e rolagem de dívida, não foi só juro. Aqui está indo para onde está indo mais da metade do Estado Nacional Brasileiro. 29% recurso da Previdência, que não adianta a frase. Nosso partido tem compromisso com reforma, nós não temos medo de reforma. Eu estou desenhando audaciosamente com os meus companheiros para dar cara para bater um conjunto prático de reformas. Mas repare bem, a reforma que se chamou de Previdência, que se circulou no Congresso recentemente, era assim, para enfrentar um déficit da Previdência criado pela DRU, que é uma emenda constitucional que desvinculou receitas da União, portanto precisamos saber disso para enfrentar o problema corretamente, 180 bilhões de reais. A proposta de reforma previdenciária que caducou recolheria 360 bilhões de reais em 10 anos. 360 bilhões de reais em 10 anos para esconjurar um déficit anual de 180 não é reforma, é puxadinho. Evita enfrentar centralmente o problema. 3 para mim? Quer que eu pare, eu paro, mas foi 3 só para mim. Obrigado. Bom, é isso.
Para isto, companheiros, nós temos que enfrentar 3 tarefas de circulação. Uma, já recitei, o endividamento único das famílias e das empresas. Hoje, as empresas estão devendo 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais estão consignados como crédito de recuperação duvidosa. Estes loucos estão semeando tudo que não faltava, que não precisávamos ter mais no Brasil, uma crise bancária. A crise fiscal brasileira vai implodir o primeiro ano do próximo presidente da República. Eu quero dizer antes, porque o ajuste é pequeno. Estou com 4 agora. O próximo eu estou com medo de jogar o sapato. Então eu termino dizendo, a questão fiscal já falei, e a grande questão estrutural. Ou o Brasil retoma seu processo de industrialização, e há alternativas no complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, há alternativas. Vamos conceder 10 segundos que foram tomados pelos 3 bips. Por favor, 10 segundos, produção. Só para descontar o susto que eu tomei com os 3 Boeing. E eu tenho convicção de que o Brasil, se celebrar um grande diálogo, vira esse jogo. Muito obrigado a todos. Ciro, antes de mais nada, é obrigatório uma declaração minha agora que de forma isonômica os bips não estão comigo, os bips estão com a organização. Mas dito isso, e aproveitando o tempo que ainda temos contigo, que ainda tenho contigo aqui no palco, eu te faço 2 colocações. E a primeira delas extraída da tua fala, inclusive, quando tu dizia, é vã que a culpa é da Maria, do Pedro ou do João. Fazendo uma retrospectiva histórica muito recente, quando começamos os escândalos de corrupção, e esse grande volume de corrupção descoberta pela Operação Lava Jato, tantos outros esquemas, se começou uma campanha inicial em que muito se falava que nós todos não tínhamos a legitimidade, aqui de novo a palavra, para cobrar que a justiça fosse feita, já que nós mesmos éramos infratores. Então, como eu furava a fila, eu não tinha legitimidade, como eu ultrapassava o sinal, eu não tinha legitimidade. Hoje, ao vir para cá, também provavelmente ultrapassei algum, o que me impediria de fazer críticas. Quando dizemos que a culpa não é da Maria, do Pedro e do João, e reconhecendo aqui contigo que existe uma crise institucional a ser enfrentada, não estamos querendo buscar um subterfúgio que assim a culpa não é de ninguém, e se não sendo de ninguém a gente não tem que fazer algum combate ou alguma pontuação mais assintosa quanto aos culpados, inclusive entendendo que a própria lei ela tem o gradualismo, né, já propriamente existente para que a gente consiga ter diferenciações de responsabilidade e por vezes de culpa, usando da tua palavra. Veja, não misturemos as coisas. Culpa no sentido doloso e penal do termo, não tem esse negócio de não é Chico ou Maria, não. É Chico, Maria ou Pedro. E ele tem que ter aclarado a sua culpa, demonstrado as suas evidências, assegurado a sua ampla defesa, e seja quem for, vá para a cadeia e pague o que tem que pagar. Então não mistura as coisas. O que eu estou falando é que a crise estrutural brasileira, como eu tento demonstrar, puxando o ano 80 para cá, não é culpa. Claro que o Chico, Maria ou Pedro agravam ou atenuam. Mas há um problema estrutural, que o tempo que vocês estão obrigados a tempos exíguos e tal, e os assuntos são um pouco mais complexos. Mas, basicamente, o filminho que vocês passaram aí é uma certa fraude à história brasileira na qual eu estava dentro. Calma. Escuta, depois faz o U primeiro, cara. Escuta primeiro. Senão fica debalde. O que pega não é do catapora que pega. Ideia não pega. Então ouve, tenha paciência, processa e voltamos a conversar. O que é que derrubou o Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição? Foi o mesmo filme que derrubou a Dilma. O mesmo. Eu estava lá. Olha aqui como é picareta a história brasileira se a gente olhar ela de verdade. O real, que eu ajudei a fazer, era uma espécie de tributo. Quando a gente cessou abruptamente, o que acontece? A população explode no consumo. E nós estamos nos desindustrializando, não tem projeto nenhum de produção no país. Resultado, se apresenta um desequilíbrio estrutural na conta do Brasil com o estrangeiro, que se manipula com 3 mega acordos com o FMI e passa a reeleição e Fernando Henrique quebra o Brasil. Como é que um país quebra? Desvalorizando a moeda de 1 para 4. O que aconteceu naquela data. Quando desvaloriza a moeda,
Todos os preços relativos, foi o que nós aprendemos com o real, sentem isso. O pão, que é trigo, sobe, o remédio, que é 80% importado, sobe, a passagem de ônibus, que é o Brasil adotou a genial estratégia nos últimos 15 anos de exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel dos Estados Unidos. Resultado, subiu o dólar sobre o preço da passagem de ônibus. E aí a negada do Banco Central tira com taxa de juros em preços que foram inflados por cada mudança do patamar de câmbio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu falo isso para aí fora, na academia, as pessoas riem. As pessoas riem, você atirar em preços relativos que subiram porque a taxa de câmbio mudou. Não há um paper no MIT, em Oxford, em Sussex, onde eu tive semana passada, em Barcelona, não há um paper que especule qual era o efeito, né, de uma desvalorização do euro de 42% em 3 meses, sobre a política monetária do Banco da Europa. Termina aqui ou desdobra? Ainda tem mais 30? Ou campainha chata da peste. Ela dá um susto na gente. É proposital. Mas não precisa só dizer, tá bom, para, eu paro. Então repare bem, o que é que acontece? O TT cria um movimento fora FHC e o Lula assina um inacreditável pedido de impeachment do Fernando Henrique. E vai entregar na mão, sabe de quem? Do Michel Temer, então presidente da Câmara. Pode rir, isso é o nosso país, que era braço direito do Lula e vira agora beneficiário de um impeachment produzido. Por quê? Porque a Dilma desvalorizou o câmbio. Sabe qual era a taxa de câmbio no dia que o Lula tomou posse e eu era ministro? R$ 9,20, a preço constante. Sabe quanto era quando o Lula entregou para a Dilma? Obrigado, Ciro. Te agradeço a resposta à primeira pergunta. Ciro, faço aqui uma pergunta, inclusive, da plateia, na pessoa do Wellington. E vou apenas ler de fato. Ciro, existe algum exemplo de sucesso na economia de um país sem intervenção alguma do Estado? E eu faço um acréscimo. A pauta de privatizações está na sua agenda? E ainda, a solução é reduzir o Estado ou existe algo como Estado eficiente? Quando o Lula entregou para a Dilma, aquela taxa que estava em 9,20, estava em 1,75. Escutem. Sabe o que é que acontece quando a taxa de câmbio cai de 9,20 para 1,75? A população aumenta 4 vezes o poder relativo de consumo. E fica feliz da vida e gratifica quem lhe parece ter dado isso de forma despolitizada. Quando a Dilma vai para a reeleição, ela desvaloriza o câmbio de 1,75 para 4, e o povo perde metade da capacidade de consumo, e aí tem um movimento fora Dilma. Ou a gente entende isso, ou vai ter fora Amoedo na próxima. Né? Vai ter fora Meirelles. Eu sei que o Amoedo está com a torcida maior aqui, então vai ter fora Amoedo mesmo. Tanto mais que essa conversa aí de não fazer aliança, eles não duram uma semana. Porque se o céu fosse perto, pode acreditar, o purgatório não era tão difícil. Esse é o problema. O céu não é perto, Amoedo, meu irmão. Vamos fazer um treinamento. Eu me ofereço aí, 38 anos, a gente faz um treinamentozinho para olhar que o céu não é perto. Aí depois você vem e dá em ordem, bota as ordens em coisa e tal. Sim, privatização, para mim, é uma ferramenta. Um projeto nacional explícito vai definir com clareza. Por exemplo, os 4 complexos industriais que eu estou dando exemplo, superam o déficit de transações, o déficit em manufaturados industriais do Brasil, permitindo a gente ter mais estabilidade no câmbio. E aí o seguinte, se você tem o complexo industrial do petróleo e gás, aqui tem que ser estatal. Por quê? Porque o Brasil está alimentando ilusões que existe alternativa ao oligopólio internacional. A gente privatiza o campo de Carcará, depois que a Petrobras faz todo o investimento básico em pesquisa e ponderação do pré-sal, e vem um estatal da Noruega e compra. Quem está certo, nós ou eles? Informação cultural, o barril de petróleo foi vendido por esta gente a $1,35, mais barato do que uma lata de Coca-Cola, internacionalmente falando. Tenha paciência, Brasil, abre o olho. Nós vamos abrir o olho porque nossas ideias fixas estão nos deixando vulneráveis a esse tipo de coisa. Cadê? Eu estou com medo da campanha, agora não vai acontecer mais não. Então você tem privatizar a telefonia. Óbvio que eu era a favor, não tenho nada contra. Agora, hoje, porque a fórmula de fazer a regulação e a indexação perversa que ainda existe no Brasil hoje, que era a tarefa do real e que nós nunca mais fizemos, a tarefa de desindexar a economia, e é uma tarefa que eu me proponho, o que é que acontece? Nós dolarizamos as tarifas de telefone no Brasil e hoje não tem a empresa espelho, que era no modelo que eu vi acontecer, não funcionou. Resultado é um oligopólio e o resultado é que a tarifa que se cobra do povo trabalhador brasileiro para marcar uma diarista é mais cara do mundo. Então a questão básica é essa, que tipo de Estado nós precisamos, nem é grande nem pequeno, é o necessário a partir da definição clara do que é que nós queremos como nação. Nós queremos que o Brasil tenha metade da escolarização de nível superior,
O Brasil universalizou o ensino básico, agora tem uma brutal demanda por ensino médio, e o Brasil está congelado. 2 milhões de garotos vão chegar por ano procurando vaga no ensino médio, nós estamos proibidos de expandir. Muito obrigado, cumprindo o horário.